E após essa aparição do ex-presidente, logo depois que ele deixou a Câmara dos Deputados, o ministro Alexandre de Moraes impôs uma nova medida, cobrando dos advogados de Bolsonaro explicações sobre o ato. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, essa nova medida gerou ainda mais revolta entre apoiadores e até mesmo de não simpatizantes do ex-presidente, né? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, gera dúvidas, né? Primeiro gerou dúvida na imprensa, porque ele não poderia usar as redes sociais dele e também de terceiros, ou seja, que alguém pudesse emprestar a rede social para que ele possa se expressar. E aí entrou a dúvida da imprensa, né, se a imprensa poderia fazer uma entrevista, que essa entrevista também fosse para a rede social. Na sexta, já com as medidas impostas, tanto por Moraes, depois validada pela primeira turma do Supremo, com a maioria já, né? O último voto teve ontem, do Luiz Fux, que foi contrária à decisão dos colegas. Ele deu entrevista à Rádio Itatiaia e teve que sair até um pouco mais cedo por causa da medida restritiva das 7 horas da noite. Quando chegou na segunda-feira, já se gerou essa dúvida na imprensa ao longo, né, da semana que estava começando, se ele poderia dar entrevista para os veículos que se utilizavam também das redes sociais. E aí, no final da tarde, depois desse ato que a gente viu na matéria, Moraes deu a resposta para essa dúvida. Boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos, né? Sem defender lados e políticos, aqui agora nós precisamos falar de liberdade de expressão, que é isso que está sendo afetado nesse momento, né? Direitos, Constituição, Bolsonaro tem o direito de falar como eu aqui falo e como qualquer outro cidadão possa falar. Hoje, com as redes sociais, então, o céu é o limite. Todos podem se expressar. Já que nós estamos em tempos de conflito aí com os Estados Unidos, vamos trazer exemplos de lá. É que nas terras do Tio Sam, a liberdade de expressão está na primeira cláusula da Constituição americana. Sim, na primeira, não é na segunda, terceira, não, é na primeira, logo no início. E essa garantia não é por acaso, pois os fundadores sentiram na pele o que era viver sob censura numa Europa obscura. Calar uma pessoa é mais do que tirar o direito constitucional, é tirar o direito humano dela se expressar. E o nosso direito de falar é o mesmo do direito que temos de errar. E quem erra, que pague por isso. Ou seja, toda ação tem uma reação, que sirva às consequências. E mais, proibir um réu, que no caso sofre uma sanção por meio de uma investigação, é proibir que ele se defenda e, mais grave, em frente a câmeras e microfones da imprensa profissional do país, é proibir o trabalho livre do jornalismo brasileiro. E aqui eu abro um parêntese. Por que sobre uma investigação? Porque a tornozeleira eletrônica não é imposta e outras medidas restritivas de Bolsonaro, não é sobre aquele processo do 8 de janeiro, do suposto golpe. É sobre uma possibilidade que se está se investigando que ele poderia ter de fugir do país antes do julgamento que deve acontecer ali em agosto, na volta do recesso, ou até mesmo em setembro, né? Que aí, por tudo que está acontecendo, a gente já mais ou menos sabe qual vai ser o resultado desse julgamento. Então, é uma medida restritiva sob uma suposição, uma nova investigação, um novo processo, uma obstrução de justiça. E aí sim, nesse caso mais grave, porque ele nem réu é ainda, né? Bom, ou o Supremo não sabe que todas as emissoras de rádio e TV deste país também estão nas redes sociais, as mesmas redes sociais que eles dizem que debruçaram sobre elas horas e horas de estudos antes de tornar a decisão, na semana retrasada, em regulamentar. E essa regulamentação pune as Big Techs por o que os usuários postam, elas também são responsáveis. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que eu não gosto nada disso que a gente está vendo e isso não me cheira nada bem. Afinal, se até um ex-presidente da República é silenciado, eu fico aqui imaginando ou pensando o que sobrará para nós, meros cidadãos brasileiros, cidadãos comuns. As democracias, meus amigos, elas morrem assim, por as pessoas serem punidas pelo que elas pensam, antes mesmo delas falarem.
Punição também vinda de onde a gente menos espera, da Câmara dos Deputados. A casa que alguns dizem do povo, né? Há controvérsias. O presidente Hugo Motta suspendeu hoje, na manhã desta terça, todas as atividades de comissões permanentes, até o dia 1º de agosto, que é aí quando o Congresso abre de novo. A decisão impede que os deputados apoiadores de Jair Bolsonaro aprovem moções de apoio ao ex-presidente nas comissões de Segurança Pública e Relações Exteriores, como eles disseram ontem que iriam fazer. É mais uma prática de poder, sim. O que a gente chama de top-down, quando o poder vem de cima para baixo. Quem está em cima tem mais poder, oprime, esmaga aquele que está embaixo, porque não tem a caneta mais poderosa do que o outro. E assim a gente vai caminhando. Dias sombrios, né, de pessoas serem proibidas de falar, darem entrevistas, e aí você amplia isso para a imprensa e parece que a gente entende como natural, mas não é, né, porque até então não há um julgamento, há um réu, há uma suspeita, não há uma prova concreta que ainda não foi julgada por uma corte, e aí a pessoa não pode falar. E aí se amplia para a imprensa não poder divulgar. Se isso não é censura, a gente não sabe, então, o significado correto dessa palavra. É isso, Tiago. E a gente volta amanhã, quarta-feira, hoje excepcionalmente, né? Porque a semana pede. Semana passada foi uma semana conturbada e essa está caminhando para ser. E ainda a gente está acompanhando as notícias que podem vir ainda ao longo da semana da Casa Branca e também do Supremo Tribunal Federal, porque os advogados de Bolsonaro deram a resposta e agora a gente espera para ver o que Alexandre de Moraes vai decidir. Boa noite a todos. Movimentação política bem acentuada. Política, judiciária e por aí vai. Verdade. Até amanhã, então, Até. Tiago. Bom descanso a todos. Obrigada, bom descanso a você.